E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 9. Nós falaremos do sexto sinal que Jesus realiza no Evangelho de João. São 7 sinais, portanto esse é o penúltimo. O último eu falo semana que vem. Aí a pastora vai ministrar uma palavra aqui, irmão, que você não tem ideia. Meu Deus do céu! O último domingo aqui de setembro, para fechar o mês com muita unção. E aí a gente vai começar o mês de outubro muito entusiasmado com aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós. Amém ou não? Esses irmãos que estão aí nesse diálogo bonitão aí atrás, vamos procurar para sentar e aí a gente lê a Bíblia, né? Então, procurar sentar, tem lugar que não falta aqui, aleluia, né? Então, João capítulo 9, do verso 1 ao verso 11, vamos lá? E eu quero dizer para você que o tema dessa mensagem é um dos pontos dela. Você vai sair dessa. Olha para a pessoa do seu lado e diz: eu não sei o que você está passando, mas você vai sair dessa. Pode falar para ele aí, creia. Você vai sair dessa, irmão. Vivo e abençoado. Fala para ele: vivo e abençoado. Você vai sair dessa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escreve aí no chat da nossa transmissão ao vivo. Verso 1 diz assim, do capítulo 9: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Presta atenção aqui antes de eu continuar lendo. Há um paralelismo muito grande com o capítulo 1 de Gênesis, aqui no verso 5 e 6. Antes de Jesus curar, ele diz quem ele é. E ao dizer quem ele é, ele conecta o que ele pode fazer. E aqui há uma revelação que eu quero começar dizendo para você. Quando você entende quem Jesus é, você abre a porta para ele realizar aquilo que era impossível para você e os milagres acontecerem na sua vida. O verso 5, Jesus diz: eu sou a luz. É um paralelismo muito forte, muito próximo com a expressão que Deus faz em Gênesis capítulo 1. Haja luz e houve luz. E aí quando a gente vê Jesus realizar esse milagre de uma maneira, no mínimo, repugnante, cospe, mistura saliva com barro e depois coloca nos olhos daquele homem. Deus fez isso. Do pó da terra fez o homem. E depois soprou naquele boneco de barro o fôlego da vida. Há algo muito próximo. Quando você entende quem Jesus é, você experimenta o que ele pode fazer. Há algo poderoso nisso, que eu tenho tentado falar para você a cada mensagem por um ângulo diferente. Dar a você uma dimensão diferente de quem é Jesus. Se tem uma razão de estarmos aqui cantando, orando, entregando nossos dízimos e ofertas, declarando nossa devoção, é por causa dele.
não é porque o ambiente é legal, não é porque as pessoas aqui são legais, não é porque nós temos um slogan legal, não é porque o ambiente é confortável, as pessoas são bonitas, não, é por causa de quem Jesus é. A Ele a honra, a glória, desde agora e para todo sempre. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então disse aquele que era cego desde nascença: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Levanta sua mão, antes de começar a pregar, eu quero declarar profeticamente sobre sua vida. O que você não via antes de entrar aqui, num sentido espiritual, de bênção, de milagres, de favor, de crescimento, de mudanças, de sinais e maravilhas, ao terminar essa ministração, ao terminar essa celebração, você sairá daqui vendo, não demônios, você sairá daqui vendo os anjos trabalharem a seu favor. Você vai sair daqui para ver os céus abertos sobre sua vida. Você vai sair daqui para ver a escada que liga a terra e céu, e anjos subindo e descendo, e um favor especial de Deus tocando a sua vida. Falo isso no nome de Jesus. E se você crê, pode celebrar o Senhor. Aleluia. Você vai voltar vendo. Você vai voltar enxergando. Você vai ver o muro de fogo que está ao seu redor. Você vai ver aqueles que estão com vocês, que estão com você, estão em maior número do que aqueles que se opõem a você. Os anjos que pelejam a seu favor estão em maior número. O que caiu do céu foi 1/3. Lá no céu ficaram 2/3 para trabalharem e servirem a cada um de nós, no nome de Jesus. Você vai sair daqui e vai ver diferente seu casamento. Se você entrou aqui querendo largar o seu cônjuge, você vai sair daqui e vai ver que esse homem foi o homem que Deus colocou na sua vida, que essa mulher foi a mulher que Deus colocou na sua vida. Você vai ver que aquela perturbação que você tem no trabalho é Deus estabelecendo um novo padrão para mudar você, para fazer você progredir, para colocar você em um outro nível. Você vai sair daqui vendo aquele diagnóstico como motivo para dar glória a Deus. Você vai sair daqui para ver aquele problema disfarçado de milagre na sua vida. Você verá claramente todas as coisas em nome de Jesus. Ele lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e aqueles que anteriormente tinham visto aquele homem mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado e mendigando? Será tão grande, irmão, o toque de Deus na sua vida hoje, que as pessoas dirão: o que aconteceu com a Mariana? O que aconteceu com o Franklin? O que aconteceu com a Lia? O que aconteceu com a Mônica? Meu Deus, não parece ser a mesma pessoa. Algo de glorioso está visível. Oh! Aqueles que não acreditaram. Aqueles que não acreditaram terão que se curvar diante da obra extraordinária que Deus começou a fazer na sua vida. Alguns afirmavam: é ele sim, claro que é, ele está diferente. Outros diziam: não, só parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Eu era cego, mas agora eu estou vendo. Eu não enxergava, mas agora eu enxergo. Agora eu estou percebendo as coisas. Eu não só sei as palavras, como agora eu estou vendo as imagens. Eu estou vendo, sou eu mesmo. Olha para a pessoa do seu lado e diz: ele está falando de mim. Essa pessoa que vai receber esse toque sou eu mesmo. Pode falar, profetiza. Se você não quer profetizar, pode ficar calado, não tem problema não, você não recebe. Mas quem olhar para você profetizar vai receber, no nome de Jesus. Uou! Sim, sou eu mesmo. Então, perguntavam a ele:
como é que os seus olhos foram abertos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus. É Jesus que vai fazer tudo isso, irmão. Não sou eu que estou falando, é Jesus que vai fazer tudo isso. Um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, é algo estranho, é algo repugnante, mas ele fez isso, eu não estava vendo mesmo, glória a Deus. Colocou nos meus olhos e me disse que eu fosse me lavar em Siloé. Eu fui, me lavei, e agora eu estou vendo, para a glória do Senhor. E o curioso é que o cego que era cego de nascença, voltou vendo, e aqueles que viam ficaram cegos para o milagre que Deus realizou na vida dele. Olha para a pessoa do seu lado e diz: você vai sair daqui como? Como cego ou como os fariseus? Você vai sair daqui vendo milagres ou duvidando do milagre? Sabe o que é irônico nesse texto? Você continua lendo. O irônico nesse texto é que aqueles que viam não viram o milagre acontecer. E aquele que não enxergava desde a nascença percebeu o grande milagre que Deus realizou na vida dele. Como é que você quer sair daqui? Vendo? Ou incrédulo daquilo que Deus vai realizar ainda no mês de setembro? Ainda nessa semana, ainda nesse ano, enquanto está todo mundo dizendo que é ano perdido, esse será o nosso melhor ano para a glória do Senhor até aqui. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Eu fui, eu lavei, e agora eu vejo. Uau. Você vai sair dessa. Você vai sair dessa. Pai, eu te dou graças. E eu amo a tua palavra. Ela é espada de dois gumes. Ela é viva, ela é eficaz. Ela é a penha que esmiuça a rocha. Ah, Deus, a palavra que sai da tua boca, não volta vazia. Nós falamos para nos comunicar, gritar, cantar, mas quando o Senhor fala para transformar. O Senhor fala para transformar água em vinho. O Senhor fala para transformar o caos em ordem criada, em cosmos. Quando o Senhor fala para transformar nossos problemas em milagres. O Senhor fala para transformar nossos desertos em mananciais. Quando o Senhor fala para transformar o nosso luto em dança, em festa. Então, Senhor, fala ainda mais, de maneira, Senhor, irrecusável, de maneira que o Espírito Santo haja poderosamente no nosso meio, para o louvor e glória do Senhor. Nós assim oramos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. 2020 é o ano que nós estamos vivendo, mas também é a descrição oftalmológica de uma visão perfeita, de uma visão ideal, de enxergar um objeto nos seus detalhes, à distância real em que ele está. Há pessoas que não conseguem enxergar um objeto a 2 metros como se ele tivesse a 2 metros. Eles precisam de uma lente para regular, para distanciar o objeto ou para aproximar o objeto. 2020 é o ano da visão perfeita para cada membro da Igreja Batista Apacentar. Mas, clinicamente, as crianças, elas apenas depois do 6º mês de vida, elas vão começar a desenvolver imagens no ambiente interno das realidades externas. Então, tudo que é externo a uma criança até o 6º mês, ela ainda não internalizou, mas a partir do 6º mês, ela começa a internalizar em imagens. Por isso, as palavras
inicialmente são imagens para as crianças. Os psicólogos se referem a isso como inteligência representacional. Aquela palavra, ela tem uma imagem representada na psique da criança, na psique daquele menino ou daquela menina. A primeira imagem a ser formada na mente de toda criança é a imagem da mãe. E só depois, 2 meses depois, é que a imagem do pai é internalizada, é percebida, é associada a palavra pai com a imagem do pai. Porque até o 6º mês ela só consegue entender mãe e a figura da mãe. Mas eu lendo um pouco mais sobre isso, percebi que depois que elas começam a aprender a perguntar por quê, e o vocabulário delas vai crescendo, a cada nova palavra, uma nova imagem. Todas as palavras que você tem no seu vocabulário, elas estão ligadas a uma imagem. Se fala, por exemplo, cadeira, não é somente a cadeira. Você que um dia já viu a cadeira, logo vem a imagem de cadeira. Não importa o formato dela, mas se falar cadeira, você entende o que é, pela imagem que essa palavra é representada, pelo signo que ela é representada. Então, cada palavra, marido, esposa, filho, igreja, Deus, fé, tudo isso gera algumas imagens dentro de nós. E logo que eu cheguei à juventude, me tornei jovem, bonito, esbelto, cara assim, fora de série, cara acima da média, cara incomum. Eu estou falando de mim mesmo, irmãos, é uma coisa linda. Então, não estou falando de ninguém não, estou falando de mim mesmo. Então, eu percebi um problema na minha percepção visual, no meu córtex visual. Eu não conseguia distinguir as cores. Então, eu tenho grandes dificuldades para ir comprar roupas. Por exemplo, eu às vezes compro roupa achando que é azul, leva para casa rosa. É mais ou menos assim. Então eu tenho grandes dificuldades. Eu tenho o grau leve de daltonismo. E depois que eu percebi isso, fui diagnosticado com isso, tenho orado para ser curado, para eu ver as cores claramente, né? Comecei a estudar sobre isso. E descobri num livro de Oliver Sacks, chamado A Ilha dos Daltônicos, uma ilha inteira. Eu achava que eu tinha problema, mas uma ilha inteira tem problema. Uma ilha chamada Pinguelap, lá no Pacífico Sul, bem pequenininha, pouco mais de 7 metros de extensão a ilha tem. Houve um fenômeno assim estranho na ilha, que todos que nasciam naquela ilha, nasciam daltônicos, não conseguiam ver cores. Apesar de uma vegetação bonita, de um litoral extraordinário, eles não conseguiam ver cores. E eu, quando li esse texto, eu me perguntei, puxa, é difícil não enxergar as cores, mas é pior ainda não enxergar nada. É pior não perceber nada. É pior viver na escuridão, não ter nenhuma imagem para conectar as palavras. E se eu não conecto normalmente as palavras a uma imagem, os olhos da minha mente, não o meu córtex visual, mas os olhos da minha mente, eles não se desenvolvem. E isso gera uma série de complicações. Por isso, acredite, para os olhos que veem, as palavras sempre produzirão imagens. Por isso, a palavra de Deus nunca é só tinta no papel. Ela é mais do que isso. Ela gera vida, ela gera entusiasmo, ela gera fé, ela gera ânimo, ela gera frutos eternos na nossa vida. Ela nunca é somente palavra. Mas o que isso tem a ver com o 6º sinal, com o penúltimo sinal dessa série? É que aquele cego, ele tinha a mesma quantidade de palavras no seu vocabulário que qualquer homem da sua época, com a sua idade, tinha. Mas ele não tinha imagens na sua mente, nos olhos da sua mente. O álbum de fotografia mental daquele homem era 0. Ele não podia imaginar o rosto da sua mãe.
Ele tinha a palavra, mas ele não tinha a imagem. Ele não podia imaginar o rosto do pai dele. Ele tinha a palavra, mas não tinha a imagem. Ele ouviu os amigos dizerem: puxa, que rosa bonita, que lírio bonito, que pôr do sol em Jerusalém extraordinário. Mas ele não conseguia ter essa imagem nos olhos da sua mente. Ele nem sequer havia conseguido ver a si mesmo no espelho. Ele não tinha literalmente uma autoimagem. Ele não sabia como ele era. Mas, quando Jesus entrou em rota de colisão com a vida daquele homem, para mudar a história dele, para mudar a história da família dele, Jesus não levou em conta se era difícil, se era impossível, se era algo fora do comum, se ninguém nunca tinha feito isso. E ele então realiza coisas extraordinárias na vida daquele homem. A ponto, inclusive, meu amado irmão, de o sinal que ele realiza ir além de meramente curar um cego. Quando lemos os evangelhos, nós percebemos que há pelo menos 4 categorias de pessoas que são curadas por Jesus: os coxos, os cegos, os surdos e os mudos. Mas esse sinal é algo completamente exponencial. Por quê? Aquele cego, ele não ficou cego no processo da vida. Ele nasceu cego. Não tinha nada ali que pudesse ligar ao córtex visual, retina, não tinha nada, globo ocular, não tinha nada. E quando aquele homem cruza com Jesus, Jesus faz de novo o que ele havia feito em Gênesis. Jesus chama à existência o que não existia. E esse milagre é extraordinário, sabe por quê? Porque coisas que você não consegue imaginar que existam, Jesus vai trazer para dentro da sua vida. Jesus vai trazer para dentro da sua história. Jesus vai trazer para dentro do novo momento que você está vivendo. Coisas que você nem sequer consegue imaginar. Sabe como é que é mulher? Vontade de comer uma coisa gostosa. Não sei como é que é a sua, mas a minha diz isso o tempo todo. Vontade de comer uma coisa gostosa. Aí eu ainda caio na besteira de perguntar: o que é? E ela diz: não sei. É um negócio gostoso, mas eu não sei o que é. Você consegue? Ela acha que eu sou Deus. Para chamar a existência algo que não existe. Se ela dissesse que era uma coxinha de frango, eu ia rodar Maringá inteirinha, trazer a melhor coxinha de frango para ela. Ah, eu quero um casadinho. Eu ia procurar no fim do mundo esse casadinho. Ia pôr o meu nome do outro lado e o nome dela para não confundir. Mas uma coisa, não sei. Enquanto eu olhava essa palavra, eu entendi isso. Tem coisa que Deus dá para nós que a gente nem sabe o que, mas Ele sabe e Ele vai dar. Ele vai dar, levanta a mão e recebe, irmão. Ele está dando coisas que você não corou. Ele está dando coisas que você nem sequer imaginou. Mas Ele te deu agora. Quantos creem nisso aqui? Uau! Ó, tem coisas que a gente está orando. No início desse ano, nós demos aqui alvos de oração para cada pessoa nessa igreja. Alvos físicos, alvos espirituais, alvos intelectuais, alvos financeiros. Tem coisas que a gente está orando. 2 dessas coisas pelas quais eu estou orando, Deus já deu para a nossa família, né? 2 coisas, faltam só mais 2, vezes 8. Porque eu digo 2 assim, porque tem o item físico, item espiritual, item intelectual, item financeiro. Mas tem coisa que você não consegue ver, mas Deus vai dar. Deus vai dar. Sabe por quê? Porque Ele não só se move pela fé, Ele se move pela soberania. E quando Ele chamou a existência, Ele não pediu sua opinião sobre a cor que Ele daria às borboletas. Ele simplesmente deu mais de 300 mil espécies de borboleta. Que Deus extraordinário é esse? Por isso, irmão,
Jesus faz uma ligação no cérebro daquele cego, criando um caminho sináptico que não existia. Para você ver uma imagem, há pelo menos 10 bilhões de cálculos sendo realizados por segundo na sua retina. Porque eu não posso ver minha esposa e confundir como a Madre Teresa de Calcutá. Eu não posso ver um irmão da igreja e confundi-lo como um endemoniado, como alguém contra quem eu devo lutar. Quando a sua retina percebe algo, ela já realizou em segundos. 10 bilhões de cálculos. Se um computador conseguisse registrar isso a uma velocidade de 300 anos-luz, ele levaria 100 anos para chegar ao final dessa equação. Um computador. Um supercomputador. Veja como você é extraordinário. Mas veja muito mais ainda como Jesus pode realizar e chamar à existência aquilo que ainda não existe. Porque eu lido com pessoas o tempo todo. Eu lido com pessoas no ambiente pastoral, eu lido com pessoas no ambiente profissional, eu lido com pessoas o tempo todo. E o tempo todo eu estou perguntando para as pessoas, o que é que eu posso fazer para te ajudar? O que é que eu posso fazer para servir você? Como é que eu posso fazer algo para poder te ajudar? Se vai na clínica, na minha clínica de psicologia, eu pergunto, o que te traz aqui? Deixa eu te entender, para eu poder te ajudar. E geralmente essas pessoas vêm sem saber o quê? E pela misericórdia e graça de Deus, a gente consegue perceber. Eu quero declarar sobre sua vida, irmão, que Deus vai trazer à existência o que ainda não existe, como se já existisse. Na verdade, para Ele já existe, mas para você ainda existirá. Creia nisso em nome de Jesus. Por isso há uma frase para você. Nunca diga nunca. Fala isso para 3 pessoas aí. Nunca diga nunca. Jesus fez uma ligação no cérebro daquele cego. Que não existia. Que não existia. Assim como Ele vai fazer na sua vida. Coisas que não existem, Ele vai fazer existir. Eu não conheço quais são as suas circunstâncias. O enfrentamento que você está tendo. O nível de batalha, de peleja que você está passando. Mas eu sei que Deus é poderoso para criar novos caminhos de cura. Eu não sei em que situação se encontra seu casamento, mas eu sei que Deus pode criar novos caminhos de romance. Eu não sei como é que estão suas finanças, mas eu sei que Deus pode criar novos caminhos de restauração financeira. Eu não sei qual diagnóstico você recebeu, mas eu conheço um Deus que o câncer para Ele é como nada. É como nada. Eu conheço um Deus que Ele é da primeira chance, da segunda chance, da terceira chance, da quarta chance, da 10ª chance, da 1000ª chance, de quantas chances você precisar. Apenas entenda, nunca diga nunca. Porque nunca será demais para Deus, nunca será demais para Deus. Entendeu ou não? Quando Jesus está dentro da situação, irmão, para de dizer, nunca vai dar certo esse casamento, nunca vai dar certo isso, nunca vai dar certo, nunca vai dar certo. Mas eu entendo que existem alguns momentos em que a gente tem muito mais perguntas. Os apóstolos disseram para Jesus, olha aí, ó, vamos para a aula, prática. A gente está aqui, ó, está fora da sala, está na sala da vida. Aí esse homem nasceu cego. Vamos aqui teologizar. De quem é a culpa? Quem pecou? Irmão, presta atenção. Quando ainda éramos pecadores, Ele nos amou dando o seu Filho.
Você não entendeu, só a pastora e algum outro ali atrás. Quando éramos, para de pensar sempre do ponto de vista de pecado, começa a pensar do ponto de vista da graça de Deus. Começa a pensar do ponto de vista da glória de Deus. Começa a pensar do ponto de vista do que Deus começou a fazer e vai completar. E os discípulos lá, querendo teologizar. De quem é a culpa? Foi o pai dele? Foi ele mesmo? Em que momento foi que ele pecou? Foi logo na primeira semana de gestação? Porque na primeira semana de gestação, algumas coisas acontecem na cultura judaica. Então, quem foi que pecou? Jesus disse: ninguém. Ninguém pecou. Porque o que vai acontecer aqui não tem a ver com pecado, tem a ver com glória. Eu quero te dar essa palavra. Para de pensar em termos de pecado, começa a pensar em termos de glória, e você vai reagir muito melhor. Quantos recebem essa palavra aqui, para a glória do Senhor? Então, enquanto eu penso em termos de glória, todas as circunstâncias que eu pedi para Deus mudar, e ao invés de eu pensar em pecado, pensar em glória, eu vou perceber que essas mesmas situações que eu estou pedindo para Deus mudar, são as mesmas situações que Deus está usando para me mudar. Porque o objetivo da minha fé não é a minha cura, é a glória dele. O objetivo da sua fé não é a sua cura, é a glória dele. O objetivo de cada milagre não é meramente a nossa satisfação, é a glória dele. É a glória dele. É só que, quando a vida não vai de acordo com aquilo que planejamos, com aquilo que pensamos, com aquilo que deveria sair, naturalmente nós procuramos culpar alguém. Se o casamento não vai bem, a culpa ou é do marido ou é da sogra. Nunca é da personalidade da pessoa. Se ela perdeu o emprego, é o patrão que é injusto. Não foi ela que produziu menos, que foi medíocre, que foi relaxada. Por quê? Porque nós sempre procuramos alguém. Alguém já até disse, sabe qual é o 11º mandamento? Toda vez que você estiver diante de um problema, procure alguém para culpar e você se sentirá melhor. Somos assim, desde o Éden. Adão, por quê? Foi Eva. Ou é a mulher que o Senhor me deu. Imagina que o diabo tinha para mim. Se que o Senhor me deu, fez isso, imagina. Eva, o que foi que aconteceu? Foi a serpente. Nunca assumimos. E quando isso acontece, a gente perde de vista a glória de Deus. A gente perde de vista a glória de Deus. E a gente entra num jogo da culpa. O culpado é você. Agora olha aqui para mim. Ninguém ganha nesse jogo. Todo mundo perde. No jogo da culpa, todo casal perde. Todo pai e mãe perde com seus filhos. Todo funcionário perde com a sua empresa. Todo crente perde com Deus. Porque não há jogo de culpa que leve você a vencer. Você nunca vai vencer culpando alguém. Você vai vencer quando perceber a glória de Deus naquilo que está acontecendo. Tem gente viva aí comigo, sim ou não? Então nós temos que perceber e entender e reconhecer que as circunstâncias que estamos pedindo para que Deus nos mude são exatamente as circunstâncias para mudar quem somos. Não apenas o que estamos vivendo, mas quem somos. E muitas vezes, eu não sei você, mas isso já aconteceu muitas vezes comigo. O milagre que eu quero não é o milagre, às vezes, que eu tenho recebido. E Deus me dá um milagre diferente, mas Ele não deixa de dar um milagre. Fala isso para a pessoa do seu lado. Ele não deixa de te dar um milagre. Ele pode te dar um milagre diferente, mas Ele não deixa de te dar um milagre. Eu tenho um irmão, mês que vem completa 39 anos. Um mês,
1 ano e 8 meses mais novo do que eu. Aos 18 anos, ele perdeu completamente a visão. E desde esse dia, eu tenho orado continuamente pelo milagre da recuperação da vista dele. Continuamente tenho clamado, tenho suplicado, tenho rogado. Há mais de 17 anos tenho orado por isso. No meu tempo a sós com Deus, em momentos de busca, em alguns momentos na madrugada, em alguns momentos com alguns irmãos, mas orando por isso. E eu poderia simplesmente dizer, puxa, é vontade de Deus que ele não volte a enxergar. Mas eu não creio assim. Eu creio que Deus nos colocou aqui para que a gente entenda que o objetivo final nunca é o milagre, o objetivo final é a glória dele. Então, se o objetivo final é a glória dele, se o objetivo não é um milagre, é a glória dele, então eu consigo superar qualquer coisa, porque eu fui feito para a glória dele. Você está me entendendo, sim ou não? E deixa eu te dar um lembrete bíblico, a vontade de Deus é a glória dele. E eu poderia simplesmente dizer, não, é vontade de Deus que meu irmão continue cego. Mas desde os 18 anos, tanto eu, quanto minha mãe, quanto ele, oramos continuamente. Os meus filhos começaram a orar por isso também. E eu creio que ele vai voltar a enxergar para a glória do Senhor. Não vou parar de orar, esse é o milagre que eu estou esperando. Eu falo com um pastor que o pastoreia lá em Paranavaí, e eu digo, pode esperar que num dado momento, no meio do louvor, o Fabão vai se levantar e vai dizer, eu estou vendo, e vai pegar fogo o lugar. Ele disse, eu estou crendo também nisso. Mas ao longo de todo esse tempo não aconteceu isso. Mas quando eu me deparei com esse texto e entendi que o objetivo não é a glória, não é o milagre, é a glória, não é a minha cura, não é a minha restauração, é a glória de Deus. Então, se é a glória de Deus, eu posso enfrentar o deserto, porque isso servirá para a glória de Deus. Não é simplesmente vencer o deserto. Se essa enfermidade eu estou passando aqui, se eu acho que é só a cura que vai glorificar a Deus, que a cura é o objetivo de eu estar passando por isso, e não a glória de Deus, se não vier a cura, eu vou tombar, eu vou sucumbir na fé, eu vou desistir da fé. Quantos estão me entendendo o que eu estou dizendo aqui? E eu tenho orado por isso. Mas não tem vindo. Não tem vindo o milagre que eu espero. Mas presta atenção, nem sempre recebemos o milagre pelo qual estamos orando. Mas lembre-se, não ficaremos sem milagres. O meu irmão, na ocasião do seu nascimento, ele teve algumas complicações. Então ele tem dificuldade na fala. Ele teve dificuldade no desenvolvimento acadêmico dele. E por conta dessa dificuldade no desenvolvimento cognitivo dele, ele não chegou, enquanto via, enquanto enxergava, ele não conseguiu completar o ensino médio e nem o ensino fundamental. Ele parou na metade do ensino fundamental. Mesmo com dificuldade na fala, mesmo com dificuldade cognitiva. Nós estamos orando para que o milagre aconteça, e o milagre é que ele volte a enxergar. Mas não perca de vista. Nem sempre Deus te dará o milagre que você está esperando, mas Ele não te deixará sem milagres. Porque o objetivo não é a cura, é a glória dEle. Eu quero que você saia daqui vendo isso. É a glória dEle. Amém ou não amém? Então, minha família do meu pai mudou para Paranavaí. E o Fábio começou a estudar Braille. Ele ia para aula de química e física, que muito adolescente, com todas as faculdades mentais, com toda a capacidade de enxergar, tem dificuldade de lidar. E ele passou em matérias como química, matemática, inglês, e com honra.
sem jeitinho brasileiro. Sem jeitinho brasileiro. Ele não se contentou, terminou o ensino fundamental. Ele disse que era o médio. Meteu a cara. Aprender equação de segundo grau. Quantos lembram desse troço aqui? Eu não sei para que serve, mas eu lembro dela. Lembro desse troço aí. Não sei nem para que serve, mas eu lembro. Sofri muito, mas lembro. Vou completar o ensino médio. Completou o ensino médio. Com atraso na fala, com atraso cognitivo, sem enxergar. Terminou o ensino médio, ele disse, vou fazer o Enem. O Frank me inspirou a ser advogado. Eu quero ser advogado, vou fazer o Enem. Fez uma, não deu certo. Foi reprovado. Ele não ficou se vitimizando. Ah, eu sou cego. Ah, eu sou cego. Ah, eu... Não ficou não. Falei, Fábio, mete a cara. Paguei para ele a inscrição do Enem. Porque se tem alguém que acredita nos outros, filho, é esse aqui que está falando com você. Falei, mete a cara de novo. Ele fez. E para a honra e glória do Senhor. Passou no Enem e está no primeiro ano do curso de Direito em uma universidade privada na cidade de Paranavaí. O milagre dos olhos abertos não veio, mas pequenos milagres aconteceram para mostrar que Deus está agindo. O propósito não é a cura, é a glória dele, porque não paramos de dar glória. O Fábio não desistiu de Deus, ele é um homem cheio do Espírito Santo que ama desesperadamente a Deus. Você deveria criar vergonha na cara que consegue enxergar e fica com essa desculpinha barata que não consegue entender. Se um cego com dificuldade na fala e atraso cognitivo conseguiu, cria vergonha na cara. É a glória dele. É a glória do Senhor. Isso mexe comigo, irmãos. Porque na época eu fiquei muito zangado com Deus. Falei, tem um monte de político ladrão. Quantos já pensaram isso mesmo? Eu conheço, Senhor, um monte de gente que o Senhor podia cegar agora mesmo. Tem uns caras aqui na ponta da rua que não servem para nada, não servem para atrapalhar a vida dos outros. Pega eles lá, deixa meu irmão livre. Eu pensei isso, irmãos. Fiquei bravo com Deus. Por que, meu irmão? Por que comigo? Por que na minha família? Por quê? Mas teve um dia que eu entendi. O objetivo não é a cura, é a glória. Então, irmão, para de ficar esperando a cura para dar glória. Começa a dar glória antes da cura. Pode aplaudir, porque isso é forte. Agora olha para a pessoa do seu lado e diz assim para ela. Há algo que o seu milagre exige de você. Fala para ela. A obediência. Fala para essa pessoa do seu lado. Você quer ver os milagres acontecerem na sua vida? Obedeça. Jesus olhou para aquele homem, cuspiu nos olhos. E ele talvez estivesse assim, é agora, é agora, é agora. Jesus disse, não, calma, filho. Calma, filho. Calma. Você ainda vai ter que andar um bocado. Vá até o tanque de Siloé. De onde Jesus estava até o tanque de Siloé não tem uma distância precisa. Mas pense, era um período de festa. Olha aqui para mim, deixa a criança chorar lá. Olha aqui para mim. Os pais vão ajudar, glória a Deus, aleluia. Não vai morrer. Não por isso, não agora. Era festa. A cidade estava assim de gente. Segue, irmão. Vai no tanque de Siloé.
Parece crueldade de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, segue esse mapa e lá no final você vai encontrar seu tesouro. Mas é covardia, Jesus, ele não enxerga. Por que o senhor não cura esse homem aí no local? Porque tem algo pior do que a cegueira na vida daquele homem. Era a desesperança acerca do milagre. Ele não acreditava. Então, antes de Jesus realizar algumas coisas na sua vida, ele tem que te curar da tua incredulidade. Pegou ou não? Agora, o que me cura da minha incredulidade? Minha obediência. Minha obediência. Vá se lavar, olha para a pessoa do seu lado e diz, vá se lavar, irmão. Vá se lavar. Então eu conheço algumas pessoas, algumas esposas, vou começar por elas, que ficam pagando o maior papel de vítima. Meu marido, meu marido, meu marido. Eu tenho uma palavra para você, minha irmã. Se levante e vá se lavar. Procure seu tanque de Siloé e mergulhe dentro dele. Porque quando você voltar, vai voltar vendo. Para os homens agora. É minha sogra. É minha esposa que me estressa. É meus filhos que não me obedecem. É muita pressão no trabalho. É por isso que eu estou zangado. É por isso que eu. Para de pagar papelzinho de vítima, cara. Para você é mais forte, cria vergonha na sua cara, não estou nem aí. Se está sendo gravado ou não. Você tem que virar homem. Não só ser masculino, virar homem. Virar homem. Se levanta e vai se lavar no tanque de Siloé. Porque você foi enviado por uma missão muito maior. Tanque de Siloé significa enviado. E a menos que você entenda seu chamado, você nunca irá obedecer. Vou dizer de novo, a menos que você entenda o seu chamado, você nunca irá obedecer de verdade. Você vai viver de acordo com os seus interesses, mas não de acordo com a obediência. Jesus não apenas curou os olhos daquele homem, Jesus também restaurou a dignidade, repreendendo a vitimização daquele homem. Eu sou pobre, por isso eu não consigo. Para! Eu sou negro, por isso não me dão. Para! Se levanta, vá se lavar no tanque de Siloé. Para de depender de R$600 e ficar reclamando do presidente da nação. Se levante, vá trabalhar, vá se lavar. Eu sei que nenhum de nós aqui pode fabricar milagres, mas nós podemos nos levantar para nos lavar. E quando nos levantamos para nos lavar, nós voltamos enxergando. Quantos estão aqui comigo, sim ou não? Um passo de obediência pode abrir os seus olhos. Um passo de obediência pode reverter uma maldição. Um passo de obediência pode começar um capítulo novo na sua vida. E para acabar, você vai sair dessa. Eu li o livro de Max Lucado com esse título. Você vai sair dessa. Ele fala de José, no livro inteiro. É um livro fantástico. Se você quer ter uma fé renovada, lê esse livro. Você vai sair dessa. E ele conta a história de um homem que num passeio com seu filho, em uma região praiana dos Estados Unidos, o bug virou e o seu filho de 3 anos morreu. Que era um passeio, terminou em um funeral.
Aquele homem teve que ligar para o 911, acho que é esse, 911, lá nos Estados Unidos. E ainda teve que ligar para a mulher dele, para comunicar que o filho dele havia morrido. E o dela também. Max Lucado conta que antes de ele falar para a mulher dele que o filho dele havia morrido, ele falou para ela assim: eu tenho uma má notícia para te contar. Mas antes de eu te contar, não esqueça, por favor, não esqueça as coisas que você sabe que são boas sobre Deus. Porque o que você vai ouvir depois pode devastar seu mundo. Mas não esqueça as coisas que você sabe que são boas acerca de Deus. Mexeu comigo isso. E ao olhar essa história, ao viver todos esses anos orando pela cura do meu irmão, e eu creio que eu voltarei a pregar nesse lugar para dar testemunho da cura dele, mas não ver. E ao ler esse livro, eu me pus de joelho diante de Deus para lembrar as coisas boas que eu sabia acerca de Deus. E eu escrevi, parafraseando o que está lá no livro: Deus ainda é soberano. Ele ainda conhece o meu nome. Os anjos ainda respondem à ordem dele. O coração dos poderosos ainda obedece ao comando divino. A morte de Jesus ainda salva almas. O Espírito de Deus ainda habita nos santos. O céu ainda está à distância de algumas batidas de coração. A sepultura ainda é uma morada temporária. Deus ainda é fiel. Deus nunca é pego desprevenido. Deus usa tudo para a sua glória e para fazer com que as coisas que são ruins sejam transformadas para o meu bem. Ele ainda usa a tragédia para realizar sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Ele ainda pode transformar uma noite de choro numa manhã de alegria. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Você pode se levantar.